Resiliência, né? Ou palavrinha que muita gente nem sabe o que significa, né? Resiliência é o quê? O que significa essa palavra? Essa palavra é uma palavra muito interessante, porque nela se resume a saúde mental, né? E talvez você, que está aqui nessa sala, já pratica resiliência há muito tempo e nem sabe. A resiliência hoje está em moda, mas Jesus ensinou resiliência, né? É um princípio cristão, não é um princípio da psicologia, nem é um princípio da sociedade moderna. É um conceito cristão, foi ensinada e praticada por Jesus, depois foi seguida pelos seus discípulos e hoje é uma doutrina cristã que todo aquele que conhece Jesus acaba praticando a resiliência, porque a resiliência, né, é uma palavra que vem do latim, ela é oriunda do latim, né, e ela significa voltar ao estado normal. É como se você esticasse um elástico ao máximo, depois você volta ele e ele está intacto, né? E a Bíblia está escrito muitas e muitas vezes sobre o que é a resiliência, para sermos resilientes. E nós vemos na própria oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas. Aquele que sabe perdoar, ele aprende a resiliência bem cedo, né? A resiliência tem como chão, como base, como estrutura, o próprio perdão. Aquele que perdoa rápido, perdoa todos os dias, ele aprende a desenvolver a resiliência, né? Na psicologia também, a resiliência ela traz o corpo, o sistema ao equilíbrio, o sistema circulatório, os batimentos cardíacos. Toda pessoa resiliente, ela é calma, ela consegue ser equilibrada, né? E é a pessoa que consegue lidar com sérios problemas, que consegue vencer os obstáculos e que não cede à pressão, independente da situação. Na física, né, é quando os corpos voltam aos estados originais depois que segue a uma pressão muito grande, né? É a famosa palmeira, né? É a palmeira que não se rende, é a palmeira que não se quebra, é a palmeira que suporta, né, as tempestades, né? Então, é muito importante a gente entender, porque o soldado ele precisa desenvolver a resiliência. E a Bíblia tem vários exemplos, né? E eu gosto muito de um menino. Por que é um menino? Porque quando ele foi chamado ao ministério, ele era só um menino, né? Ele aprendeu com o grande líder Moisés, mas ele, quando recebeu na mão a missão, ele era bem jovem. Apesar das experiências com Moisés, a primeira lição dele foi a resiliência. E aí, né, um texto conhecido que eu gostaria de ler de novo, e eu gostaria que você prestasse atenção em outro contexto, né? Josué 1:9, que diz assim: seja forte e corajoso. A coragem é o outro requisito para se desenvolver a resiliência. Os medrosos têm é muito difícil você trabalhar o medroso na questão da resiliência. O medroso ele não sabe respirar, ele fica cego, ele não enxerga a real situação, ele foca no pior, ele não vê saída,
ele não sabe ler mapa, ele não sabe ler GPS, ele não escuta. O medroso, ele se apavora. E pior, ele apavora todo mundo que está perto dele. Ele não te deixa agir e ele faz com que os outros caiam junto com ele no meio da batalha. Então, fuja dos medrosos. Se você não tem habilidade para treinar o medroso, porque é trabalhoso, é possível, mas é trabalhoso. Então, nós precisamos fugir deles. Diz que depois você vai ver, depois você trata disso, depois eu venho aqui, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu te ligo. Faça qualquer coisa, mas fuja do medroso no seu processo de resiliência. É muito importante a gente entender isso, porque aqui vai consistir toda uma estratégia de treinamento da saúde mental. A resiliência é um treinamento, um tratamento da nossa saúde mental. Então, Deus fala para Josué, Josué, seja forte, porque tem que ter uma força interna do não apavoramento. Respirar, centrar, né? E muitas vezes eu faço um exercício quando eu estou no meio do caos, eu tiro meu sapato, meu calçado, eu planto meus 2 pés no chão, eu respiro e eu digo para mim mesma, onde eu piso a planta dos meus pés, eu governo. Se eu pisei, o governo é meu. Lembrando Josué, né? Então, não temas e nem te espante, outras versões dizem. Por quê? Porque a falta de resiliência, ela faz a gente se espantar com o barulho de uma abelha. O que a abelha faz? E só o barulho da abelha é o suficiente para espantar muita gente, que já imagina um marimbondo, já imagina algo terrível. E é só uma abelha, ela está buscando açúcar. Ela não vem matar, ela não vem fazer nada contrário, ela só vem buscar o açúcar. E a pessoa que não tem resiliência, ela se espanta. Então, quando Deus fala para Josué, olha, não temas e nem te espante, porque eu sou contigo, né? Então, eu gosto muito desse texto, porque ele começa, né? Ele fala do domínio, e ele começa falando no versículo 5, olha, ninguém vai te resistir, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Seja forte e corajoso. Tu farás herdar esta terra sob o juramento. Aí, novamente, no versículo 7, ele fala, olha, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer cumprir toda a lei do meu servo Moisés. Então, a resiliência também vem da obediência de cumprimento da lei, né? O medroso, ele quer o caminho mais fácil, ele não quer andar por regra, ele não quer andar por princípio, ele quer fazer o que dá na cabeça dele, né? Mas Josué não foi assim. E ele é um exemplo para mim de fidelidade, de obediência, de paciência para aguentar um povo que toda hora reclamava, ele viu a reclamação do povo, ele viu as consequências do povo, mas ele precisava treinar esse povo. E ali Deus fez com que ele exercesse essa resiliência. Outro homem, né, que para mim também é um modelo, é Jó. Jó, para mim, também foi um modelo de resiliência, porque ele suportou, né? Ele suportou, primeiro, dentro da sua própria casa. E ontem, quando eu ouvia, né, o Franklin, eu ficava imaginando como deve ser difícil suportar uma mulher, e eu digo para Deus, Senhor, livra-me, né? Eu tenho 1 minuto para reclamar e tem 1 segundo para mudar a rota.
Quando eu reclamo de alguma coisa com o Tony, eu me lembro da mulher de Jó. Eu falei assim, meu Deus, se eu não puder segurar do lado, eu não vou sentar em cima da mala. Porque tem gente que, ao invés de segurar do outro lado da mala, senta em cima. É peso, não é companheira de jugo. Reclama da situação, da circunstância. Mas você já parou para pensar que, às vezes, o seu marido não tem culpa da história que ele está vivendo? Ele vem debaixo de uma carga genética, espiritual, né? Uma situação familiar que nem ele dá conta de romper, e que vocês dois, na unidade do Espírito, serão capazes de quebrar toda essa história geracional e escrever